Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 162. Estamos nos capítulos 10, 11, 12 e 13 do segundo livro de Macabeus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é o dia número 162 deste nosso estudo bíblico, deste nosso ano. Nós estamos praticamente encerrando o período histórico, aquilo que nós chamamos de livros históricos. Vocês se recordam? Vimos ali a criação, Gênesis de 1 a 11, a criação, os patriarcas, o período do Egito. Depois nós tivemos ali, depois da fuga do Egito, o período dos juízes na Terra Santa. Tivemos a monarquia primeiro unida com Saul, Davi, Salomão. Depois nós temos Roboão e Jeroboão, acontece a divisão da monarquia. 10 tribos para o norte, 2 para o sul. Aquelas do norte, que tem como sede a Samaria, depois de 732 elas são conquistadas pela Síria. Então acaba ali, de uma forma abrupta, aquilo que era o Reino do Norte. Depois, alguns anos depois, o Reino do Sul também invadido, com capital em Jerusalém, invadido pela Babilônia, acontece o exílio da Babilônia, aproximadamente ano 597 a.C., que nós vamos descendo. Acabou o exílio da Babilônia, muitos voltaram e 2 pessoas ficaram responsáveis por reconstruir Israel. Uma, reconstruir a religião e o templo, Esdras, e o outro, a parte política, a parte social, a parte política, que foi o governador, que foi Neemias. Então nós estamos aqui num período depois do exílio da Babilônia. Aqui nós tínhamos o Império Persa. Depois que acabou o Império Persa, Neemias e Esdras, nós temos um novo império, o Império Grego, o Império da Macedônia. E esse período do Império da Macedônia, que teve como maior de todos os reis, Alexandre Magno, começou novamente uma grande perseguição aos judeus. E é nesse contexto que nós estamos agora no livro dos Macabeus. Quando nós olhamos aqui os impérios, eu percebo 6 grandes impérios aqui na Bíblia. Primeiro nós temos os egípcios, falando em nação nós temos o Egito, depois nós temos a Síria, e aí depois nós temos a Babilônia, nós temos o Império da Pérsia, e aqui tem Neemias e Esdras, depois nós temos o Império Grego, nós temos a Macedônia, e aí depois ali no Novo Testamento, já praticamente começando agora, nós temos o Império dos Romanos, o Império Romano. Então esse daqui é um contexto geral, é essa a nossa localização na história. Mais ou menos anos 150 a.C., os judeus agora, eles eram perseguidos, eram invadidos, precisavam combater contra o Império da Macedônia. Até o dia de ontem, o imperador, nós vimos, era Antíoco. E aí, Antíoco, ele era cognominado Epífanes. Antíoco, ele morre e aí fica no seu lugar alguém que foi ainda pior do que ele, fica o seu filho, que também tem como nome Antíoco, mas ele é conhecido como Eupátor. Antíoco Eupátor. O padre dizia assim que o autor ele sempre tem umas pitadas de ironia, de ênfase que merece serem vistas. Percebem aqui no começo, diz assim, voltando ao que o padre disse, agora um adjetivo, aqui uma característica que enfatiza que é um tempero que o autor coloca para mostrar mesmo quem foi esse Antíoco, o filho. Tais foram as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Agora, quanto aos fatos que concernem Antíoco Eupátor, filho desse ímpio, vamos narrá-los, embora resumindo os males que resultaram de suas guerras. E aí vai dizer aquilo que ele fez.
Então aqui nós estamos no capítulo 10. O comecinho do capítulo 10 foi visto ontem, a purificação do templo, feita por Judas Macabeus. Então aqui nós temos Eupátor, Antíoco Eupátor, que era agora o rei do Império da Macedônia. E ele sendo rei, como normalmente acontece com os impérios, acontece com os governos, os presidentes, ele tem uma nova equipe. Ele tem novas pessoas que iriam ajudá-lo, que iriam trabalhar para ele. E aqui um dos seus líderes do seu governo, o nome dele é Lísias. Então esse é um nome que nós vamos ouvir várias vezes. Lísias. Ele ficou como uma das maiores lideranças aqui de Antíoco. Podemos chamar assim de Antíoco Eupáfor. Olhando no texto, nós vamos perceber que havia também, tem aqui um novo personagem chamado Górgias, e havia uma região de Israel que sempre tinha muito conflito, muita dificuldade para os israelitas manterem o seu poder, que é a região de Idumeia. Então, a partir de agora, nós vamos ver várias invasões do rei da Macedônia, do rei grego, várias invasões contra várias partes, vários territórios de Israel. São vários combates, várias batalhas regionais. A primeira delas nós chamamos de batalha contra as fortalezas da Idumeia. E aí é um combate onde os judeus precisam se defender, e aí Judas Macabeus, novamente, ele se torna aqui a grande referência. Eu grifei os versículos 13, 14, 15, 16. Depois nós vamos para outra batalha, que aparece aqui um outro homem, também representando o rei, o nome dele é Timóteo, ele aparece novamente, e aqui acontece a batalha de Gazara, que é próximo ali à faixa de Gaza, que nós conhecemos muito. Quem está na Terra Santa, nós estamos do lado esquerdo ali, praticamente na divisa com o Egito. E nesse momento que Gazara foi atacada, nós vemos aqui Judas ele fazendo uma grande oração, um grande sinal de fé. Nós podemos ver isso no versículo 27. O padre grifou, diz assim: chegados ao fim desta oração, então primeiro eles rezam. Vamos lá, um versículo antes, 26. Um versículo antes, 26. Prostrados no supedâneo, diante do altar, rezavam para que, sendo favoráveis a eles, o Senhor se fizesse inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, como declara a lei. Chegada ao fim da oração, tomaram as armas e adiantaram-se para fora da cidade até boa distância. E aqui vai começar o combate para que defendam esse local chamado Gazara. Então aqui é um outro combate. Então sempre é muito enfatizado, o autor novamente é um comentador da Bíblia de Jerusalém, diz que é mais um pregador do que um escritor. Não sei, mas para mim é alguém que consegue colocar muita emoção, para mim é alguém que consegue dar tempero, dar muita vida ao texto. Então, primeiro nós vimos ali a batalha, o conflito de Idumeia, agora nós vimos de Gazara, e aí depois no capítulo 11, capítulo seguinte, nós vamos ver as primeiras ações, nós vamos ver as primeiras campanhas de Lísias. Lísias, ele tinha se tornado um dos responsáveis do exército do novo rei Antíoco. Então esse Lísias, ele vai aparecer várias vezes, e no começo também, como de costume, contra os judeus, tentando ter atos de vingança, atos de crueldade, alguém ali que fez de tudo para destruir os judeus. Então, ali no capítulo 10, o que nós vimos? Algumas batalhas regionais, a batalha de Idumeia e depois a batalha de Gazara, começando antes disso tudo pela purificação do templo. Aí aqui nesse capítulo 11 nós vamos ver as primeiras campanhas, as primeiras ações de Lísias, esse que era o chefe agora do exército do rei Antíoco. E aí, depois vocês vão procurar, tem coisas que eu fico em dúvida, e eu coloco aqui como uma missão para vocês. Aqui aparece várias vezes sempre que os exércitos eram compostos por elefantes. Então vai aparecer quantos homens, quantas armas, e aí no final o número de elefantes. Eu fico pensando, eu vi elefante uma vez só, assim, vi uma vez na Índia, eu fui pregar um retiro da minha congregação, e aí tinha um carro assim na frente, um caminhão,
que levava alguns elefantes atrás. Tirei foto, mandei para minha mãe. Acho que é igual pessoas assim quando pensam no Brasil, que vê macaquinhos assim, foto, e de repente vê pessoalmente, né? Existe, é verdade. Uma vez, então, eu vi um elefante assim, tirei uma foto e parecia que estava vendo até um ser, assim, um animal de outro mundo. Então aqui, muito destaque a elefantes. Coloque ele no comentário se você souber, porque que elefantes era tão importante naquele momento ali histórico para as guerras. E eu coloquei até um kkkk ali no versículo 4. Então, aqui nós estamos com Lisias, os planos que ele tem de destruir o templo, e vamos ver ali o versículo 4, que fala dos elefantes. Isso, porém, não tendo em conta alguma o poder de Deus, mas confiando somente em suas miríades de soldados, nos seus militares, nos seus milhares de cavaleiros e nos seus 80 elefantes. Então vai dizer que esse homem Lisias, que ele não levava em consideração que o templo era protegido por Deus, que Deus defendia o povo, que ele só levava em consideração que para ele já era suficiente os seus militares, os seus elefantes e também os seus cavaleiros. E aí nós vamos perceber ali no versículo 6 que Macabeu, os homens de Macabeus, de Judas, eles vão, quando a cidade é sitiada, eles suplicam ao Senhor. Então acontece a invasão, a cidade é sitiada, ou seja, ela é conquistada, e acontece aqui uma grande súplica ao Senhor. E ali, leio para vocês o versículo 8, diz assim: encontravam-se ainda perto de Jerusalém, quando apareceu à frente, revestido de branco, um cavaleiro que brandia armas de ouro. Então, de repente, e o texto na sequência vai dizer que era um anjo. O povo parece que ia perder a guerra, que estava a cidade já sitiada, estava tudo já indo por água abaixo, de repente aparece um anjo no momento da batalha, e fica responsável ali pela vitória do povo. E aí na sequência do capítulo 12, pela vitória de Judas Macabeu e o seu exército. No final do capítulo 12, do capítulo 11, uma outra parte, nós temos ali algumas cartas sendo consideradas como tratados de paz. Eu marquei aqui na minha Bíblia 4 pequenos textos, 4 pequenas cartas. Aqui são cartas diplomáticas. A primeira delas está ali no versículo 16. Diz assim: carta escrita por Lísias aos judeus. Estava redigida nesse termo. Então Lísias, que era o chefe do exército do rei Antíoco, o chefe do exército da Macedônia, ele escreve aos judeus. E aí tem a carta ali, naturalmente a gente não vai ler a carta toda, eu grifei o versículo 18, quem quiser um versículo só. Depois a segunda delas, versículo 22, a carta do rei assim estava redigida: o rei Antíoco a seu irmão Lísias, saudações. Então, antes era Lísias aos judeus, agora é o rei a Lísias, que era o responsável pelo seu exército. Então, tem a carta do rei a Lísias, ele diz nessa carta da liberdade aos judeus. Então, é algo que aqui podemos dizer como surpreendente, algo que de fato não era de se esperar. Ali no versículo 25, eu grifei a partir do 24, mas o 25 diz assim: querendo, pois, que também este povo possa viver sem temor, decidimos que o templo lhes seja restituído e que possam viver sempre segundo os costumes dos seus antepassados. Voltando um pouco adiante, vamos pegar o versículo 24. Vamos fazer um serviço aqui bem bonitinho, 24. Ouvimos dizer que os judeus, aqui é o rei escrevendo para Lísias, para o chefe do seu exército. O rei escreve assim: ouvimos dizer que os judeus não consentem na adoção dos costumes gregos, querida por nosso pai, mas antes, proferindo o seu modo de vida particular, desejam que lhes permita a observância de suas leis. Querendo, pois, que também esse povo possa viver sem temor, decidimos que o templo lhes seja restituído e que possam viver segundo o costume de seus antepassados. E aí depois nós vamos para a terceira carta, a carta do rei ao povo.
E aí diz assim: o rei Antíoco, ao conselho dos anciãos dos judeus e aos seus judeus saudações. A terceira carta começa ali no versículo 27. E nós vamos para a última, foi a que eu grifei mais, que é uma carta de liberdade. Ali no versículo 34 diz assim, é a última carta. Também os romanos endereçaram-lhe uma carta assim redigida. E aí vai dizer no versículo 35, a respeito das coisas de Lísias, parente do rei, vos concedeu também, o que vos concedeu, nós também estamos de acordo. Quanto às que ele julgou necessário submeter à apreciação do rei, vós, depois de tê-las examinado, enviai-nos imediatamente alguém, a fim de que possamos expô-las ao rei, como melhor convém para vós, pois estamos de partida para Antioquia. Então, ele vai dizer os romanos que também daria liberdade para os judeus. Aqui nós vamos vendo que tem o Império da Macedônia, Antíoco, mas os romanos cada vez mais forte, cada vez mais tomando o poder universal, o poder político do mundo. No capítulo 2, aqui nós temos 2 episódios de proteção de Deus. Aqui são territórios muito próximos de Jerusalém, territórios judaicos. O primeiro é o episódio de Jope, eu penso que é assim, Jope ou Jope, e depois nós temos de Jamnia. E então esse episódio de Jope foi uma armadilha que fizeram para os judeus, dizendo assim, como se fossem pessoas de paz, ali pessoas que eram pagãs, que eram contrárias a Deus, disseram assim, Jope, entrem no barco, entrem na embarcação e vão mar adentro, vão um pouco para dentro do mar. E aí os judeus entraram no barco, entraram numa embarcação, e quando eles estavam mais avançados, eles foram praticamente sequestrados e foram tomados ali dentro do mar, e ali foi capturaram esses judeus ali, uma situação um pouco estranha, mas foi como se fosse um sequestro ali dentro do mar. E aí vem Deus, age, e esse povo, naturalmente, ele volta a ter paz. E aí o segundo foi de Jamnia, onde os judeus se defendem novamente do ataque de pagãos, de pessoas estrangeiras, mas essa defesa, ela acontece através do fogo. É um exemplo aqui que também é muito curioso. E aí, aqui eu escrevi na minha Bíblia que são defesas, são combates, são desafios que acontecem muito próximos de Jerusalém. Aqui nós estamos em realidades, em ataques que o povo sofreu próximo de Jerusalém. Depois tem mais uma batalha, a batalha do Carnion, e depois nós vamos adiante. Temos aqui, nós vamos terminar no final do capítulo 13, estamos no capítulo 12, nós temos a campanha contra Górgias, que era alguém que estava atacando os judeus, e nós vemos ali que os judeus eles estavam exaustos. Aqui é um texto muito interessante, eu grifei várias vezes aqui, resumindo, eles estavam exaustos, eles rezaram e depois eles venceram. Aqui novamente o autor, eu lendo eu percebi assim essa pitada de ironia. Ele vai dizer assim, mas o autor, tanta ironia ali no final, não vamos ler o versículo todo, é um versículo muito longo, o versículo 5º, aí ele diz assim, a segui-lo a fim de capturar vivo esse maldito. Então, muitos adjetivos assim, muito fortes. Então, um texto assim, segundo Macabeus, um texto muito vivo. Aqui não dá para passar despercebido a partir do versículo 38, o sacrifício pelos mortos, a oração pelos mortos. Aqui valeria um vídeo, um dia nós vamos fazer isso, um vídeo só para falar disso. Veja, versículo 41. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que tornara manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado, e o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois vocês vão ler, claríssimo, depois vocês vão ler do 38 ao 45, dizendo aqui da importância de sacrifício de oração pelos mortos. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Ou sendo, dizendo que existe comunicação, não
comunicação, de diálogo, mas que nós podemos oferecer sacrifício pelos que já faleceram. Não sei se vai dar para ler. Aqui o padre escreveu claríssimo, claríssimo, e aqui tem uma linha aqui para baixo. Por quê? Porque está tudo grifado. Vamos ser breves. O capítulo 13, nós temos aqui Antíoco, Lísias, eles realizando a execução de Menelau. Quem que é Menelau? Menelau é aquele que tinha roubado o sumo sacerdócio, aquele que era um impostor que tinha tomado o sumo sacerdócio através de um ato de querer comprar o rei. E aí nós sabemos que é mentira, tudo isso que é feito com suborno, uma hora as coisas vêm às claras. Ele também tem uma morte justa, uma morte aqui muito triste. E aqui novamente no versículo 9, o rei avança novamente contra os judeus. Judas, ele reza, o povo implora e acontece a defesa, acontece a vitória. Circulei ali de novo, no versículo 15, aparecem novamente os nossos amigos elefantes ali no texto. Então, depois quem descobrir vai colocar no comentário. Não vai, às vezes eu fico com medo de fazer brincadeira, porque a gente faz uma brincadeira que é totalmente secundária, um assunto mínimo, e depois só lembra isso do vídeo. Ah, o que você lembra do livro de Macabeus? Ah, eu lembro dos elefantes. Às vezes é melhor nem dar ideia. Então isso aqui não tem nada a ver, isso daqui é só um detalhe, só uma curiosidade. Livro de Macabeus não é livro dos elefantes. Livro de Macabeus é o livro muito próximo de Jesus, escrito na diáspora, fora de Israel, por um povo que estava sendo perseguido e queria defender a sua fé. E tem como grandes defensores Judas e os seus irmãos. Tá? Então, Antíoco V, ele faz um acordo com os judeus, um acordo de paz. Mas ali no meio aparece um novo personagem, o nome dele é Ródoco, que foi um traidor. Esse é o conteúdo dos capítulos 10 a 13. Amanhã, com a graça de Deus, nós terminamos capítulo 14 e 15. Quando vocês virem, nós já enviamos um vídeo da formação de 1 hora. Nós vamos explicar como que nós vamos fazer daqui para frente. Amanhã nós terminamos os livros históricos e nós vamos para os livros proféticos. Por quê, padre? Então, o padre não vai estender o vídeo, vocês vão ler, não vou estender esse vídeo, vocês vão ouvir o outro vídeo com calma, e aí vocês vão entender qual que é a lógica do nosso método aqui da leitura da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, querido irmão, senhor e a senhora, esteja em paz, e amanhã nós terminamos com o capítulo 14 e 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.